arredondados. O nosso principal resultado referente aos bem arredondados está aqui na proposição 3, que diz o seguinte: se lambda de AMI é a classe de reticulados bem arredondados com essa base, onde o Mi é maior que 0 e o A está nesse intervalo, e se eu escrever a distância produto normalizada do lambda de AMI como supremo em T da distância produto normalizada de lambda de AMI-T, onde o lambda de AMI-T é o conjunto das rotações de lambda de AMI. Então, eu tenho que o máximo em A da distância normalizada de lambda de AMI é a distância normalizada desse reticulado, que dá 1 sobre raiz de 5. Nessa seção dos bem arredondados, nós provamos que qualquer reticulado bem arredondado bidimensional, ele vai ser um elemento aqui desse conjunto. Esse conjunto ele vai descrever todos os reticulados bem arredondados bidimensionais. Dessa forma, essa proposição nos descreve os reticulados bem arredondados no que diz respeito à distância normalizada. Então, por exemplo, aqui, se nós tomarmos o Mi igual a 1, esse reticulado aqui vai ser o Z2, né? O que é que acontece, então? Então, o reticulado Z2, ele é um reticulado ótimo dentro do conjunto de todos os reticulados bem arredondados bidimensionais, tá? Agora vamos falar dos reticulados quadráticos, lembrando que nós dividimos os reticulados quadráticos em 4 classes de reticulados, o que vai nos dar aqui 4 proposições. Proposição 5. Se D não é congruente a 1 módulo 4, lei de quadrados, lambda 1 é a classe de reticulados via corpos quadráticos que tem essa matriz geradora aqui. Então, a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado lambda 1 rotacionado é isso aqui. 1 sobre 2 raiz de D. Quando nós estávamos falando lá dos reticulados quadráticos, nós dissemos que o lambda 1, lá da construção algébrica, ele tem a distância normalizada 1 sobre 2 raiz de D. Mas o que fizemos nessa proposição é provar que esse valor 1 sobre 2 raiz de D, ele é a maior distância produto quando eu considero todas as rotações de lambda 1. Ou seja, considerando todas as rotações de lambda 1, o que tem a maior distância normalizada é o próprio lambda 1. Isso vai acontecer também no próximo resultado. Se D é diferente de 1, D não é congruente a 1 módulo 4, e lambda de 2 é a classe de reticulados via corpos quadráticos com essa matriz geradora, então a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado lambda 2 rotacionado é essa aqui, 1 sobre raiz de D. Novamente, eu tinha lá da construção algébrica que a distância normalizada do lambda 2, né, ele por ser um reticulado de diversidade máxima, é 1 sobre raiz de D. Agora, considerando o conjunto de todas as rotações do lambda 2, o que tem a maior distância normalizada é o próprio lambda 2, que vai ser 1 sobre raiz de D. Aqui, na proposição 7, seja L maior que 0, diferente de quadrados, tal que menos L não é congruente a 1 módulo 4, se lambda 3 é a classe de reticulados via corpos quadráticos com essa matriz geradora, então a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado lambda 3 rotacionado é essa aqui. Se o L igual a 1, nós temos que esse reticulado vai ser o Z2, eu já sei que da proposição 1 a distância vai ser 1 sobre raiz de 5. Para L maior que 1, a distância normalizada é 1 sobre 2 raiz de L. E finalizando os quadráticos, nós temos o último resultado da proposição 8, que diz o seguinte: se L é maior que 0, livre de quadrados, tal que menos L é congruente a 1 módulo 4, e aí eu tenho que ter mais essa hipótese, né, onde diz que as equações diofantinas de segundo grau, essas duas equações, elas não têm solução. Então, se lambda 4 é a classe de reticulados via corpos quadráticos, cuja matriz geradora é dada por essa matriz, então, a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado lambda 4 rotacionado é essa aqui, 1 sobre raiz de L. Tá? Agora, falando um pouquinho sobre os reticulados ortogonais, o nosso principal resultado foi essa proposição 13, que diz assim: se lambda de A é a classe de reticulados ortogonais com esta base, tá? Onde A está dentro desse intervalo aqui, e escrevendo a distância produto normalizada de lambda A como supremo em T da distância normalizada de lambda T, onde o lambda de AT é o conjunto de todas as rotações de lambda A, então eu tenho isso aqui, que o máximo em A da distância normalizada de lambda A é a distância normalizada do lambda 1, que é o Z2, que vai dar 1 sobre raiz de 5.
Na seção dos reticulados ortogonais, nós provamos um resultado que diz o seguinte, que se eu tenho um reticulado ortogonal bidimensional qualquer, digamos que ele seja um lambda tio, então vai existir um reticulado lambda deste conjunto aqui, que terá a mesma distância normalizada do lambda tio. Então, o que acontece? Isso significa que nós descrevemos todos os reticulados ortogonais bidimensionais no que diz respeito à distância normalizada. Entre todos os reticulados ortogonais, um reticulado que tem a maior distância normalizada, dentre todos os ortogonais bidimensionais, é o Z2, que vai ter a distância 1 sobre raiz de 5. Tá? Já na reta final aqui deste capítulo, a gente fala sobre os reticulados congruentes em R2, que diz o seguinte, seja lambda índice M um reticulado bidimensional com diversidade máxima gerado pela matriz M, lambda indexado por M, uma reflexão de lambda indexado por M através de uma reta que passa pela origem e faz um ângulo de θ sobre 2 com o eixo das abscissas, e uma rotação de lambda M de ângulo π sobre 2 menos θ em torno da origem, geram reticulados com as mesmas distâncias produtos, sejam mínimas relativas ou normalizadas. E aí, algo de extrema importância. Assim, o estudo em termos de distância produto de todos os reticulados congruentes a lambda m se reduz ao estudo de todas as rotações de lambda m. Essa observação 4, ela implica na observação 22, que diz o seguinte, que todas as proposições referentes aos reticulados bidimensionais que nós apresentamos aqui e que estão na tese, elas podem ser escritas em conjunto, em termos do conjunto de reticulados congruentes, ao invés de eu escrevê-las a partir do conjunto das rotações. Então, por exemplo, a proposição 1 poderia ser reescrita da seguinte forma. A máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado congruente a Z2 é 1 sobre raiz de 5. Agora nós vamos entrar no próximo capítulo, capítulo 5, que vai falar sobre os reticulados rotacionados via quatérnios, e o nosso primeiro resultado é em relação a uma versão rotacionada por quatérnios do reticulado Z3. Proposição 16 diz o seguinte, seja este conjunto o conjunto de todas as rotações possíveis do reticulado Z3 em torno da reta que tem esse vetor diretor, 1, 1 e 1, a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado neste conjunto é 1/7. Da construção algébrica, a gente já sabe que 1/7 é a maior distância normalizada para uma versão rotacionada do Z3 conhecida, É a maior distância normalizada conhecida para uma versão rotacionada do Z3, melhor dizendo. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que, dentre todas as rotações do Z3 em torno da reta que tem esse vetor diretor, a que vai produzir o reticulado que tem a maior distância normalizada vai ser o reticulado que tem a distância normalizada associada a 1/7. Esse reticulado, ótimo, que nós encontramos nessa proposição, é um reticulado dado por essa matriz Q aqui. Tá? No corolário 7, nós fazemos a conexão entre as duas versões rotacionadas, a algébrica e a gerada, a nossa que foi gerada via rotações por quatérnios. Então, temos o seguinte, sejam lambda e lambda tio, as versões rotacionadas do Z3 via quatérnios e via corpo ciclotônico K, cujas matrizes são dadas, respectivamente, por Q, do slide anterior, e R, lá do exemplo 13. Então, os reticulados lambda e lambda tio são distintos. Além disso, lambda é obtido por meio de uma rotação anti-horária de π sobre 2 em torno do eixo AY, seguida de uma reflexão em torno do plano y igual a 0 do reticulado lambda tio. O que acontece aqui? Observe que nesse corolário 7 nós estamos descrevendo geometricamente o reticulado algébrico lambda tio, que não é conseguido lá quando é feito a sua construção. Ok? Agora a gente vai falar sobre o nosso próximo resultado em relação a uma versão rotacionada por quatérnios do FCC. Então, seja este conjunto, o conjunto de todas as rotações possíveis do reticulado FCC em torno da reta, cujo vetor diretor é 1, 1 e 1, a máxima distância produto mínima normalizada para um reticulado neste conjunto é 1 sobre 14. Quando a professora Grazielli faz a construção da versão rotacionada ótima do FCC, a gente já sabe que a que tem a maior distância normalizada conhecida vai ter a distância normalizada 1 sobre 14.
né? Agora, o que é que acontece aqui? Aqui nós estamos considerando todas as rotações em torno da reta